Boa tarde a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença dos senhores e passar os nossos informes da semana. Na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos um workshop de insuficiência cardíaca coordenado pelo Dr. Marcelo Montera, e que vai ser um dia todo de workshop. Eu acho que todos vocês já têm ciência da existência desse evento, e em função dele nós não teremos a sessão de quarta-feira que vem. Então, quarta-feira que vem não teremos sessão clínica, e estaremos todos então no workshop de insuficiência cardíaca. Na quinta-feira nós teremos um convidado. Me traz, por favor, a programação da semana. Na quinta-feira, nós teremos um convidado internacional aqui no hospital, e também não teremos, então, que o Dr. Galvão pediu para que não marcássemos, a sexta consciência da semana que vem. Deixa eu repassar essa agenda aqui com os senhores, por favor. Bom, vamos lá. Então, já falamos da reunião do Centro de Trauma. A sexta consciência dessa semana é PET-CT nas doenças cardíacas, experiência do Hospital Ospedale da Brecha, onde Cláudio Tinoco esteve durante um mês, trocando experiências a respeito do PET-CT, e teremos como debatedores o Amarino, o Montera, o Roberto Sporcati e Luiz Antônio Campos. Como já tinha sinalizado, então, semana que vem nós não teremos a sessão de quarta e a sessão da sexta. Eu queria finalizar, então, convidando a todos para que nesse sábado, dia 12, nós teremos o Dia Mundial da Enfermagem. E haverá aqui, então, uma sessão que terá como título a importância do trabalho em equipe e homenagem à enfermagem. Essa sessão é uma sessão extra do hospital e que vai ter a honra de sediar a sessão de Humanidades na Saúde, que é coordenada pelo Dr. Ricardo Cruz, no Hospital Samaritano, todo mês, e que, na verdade, nesse sábado, ele traz a sessão de comemoração do Dia Mundial da Enfermagem para o Procardíaco. Vai ser de 10 às 12 horas, e nós teremos, sob a coordenação do Ricardo, da Luciana Lima e minha, uma abertura feita pelo Dr. Cláudio Amorim, às 10 horas da manhã, e teremos como palestrante o Dr. Alexandre Siciliano, falando de teamwork, a enfermeira Luciana Lima, falando da enfermagem e o paciente, e o Dr. Daniel Tabac, oncologista, conhecido de todos, falando sobre o médico e a enfermagem, e nós aguardamos todos aqui para essa homenagem. Eu vou dar, então, início a essa sessão, convidando o Dr. André Souza, que é médico do Laboratório de Intervenção Cardiovascular, que vai nos apresentar o tema IFR e outros métodos de avaliação de doença coronariana. Queria pedir ao André, então, para que assumisse o seu lugar, para que pudesse, então, apresentar os outros participantes da sessão de hoje. Muito obrigado. Boa tarde, é um prazer estar aqui, representando a hemodinâmica. Esse aqui também funciona? Representando a hemodinâmica, para a gente falar sobre um novo método, né? uma modificação de uma avaliação funcional invasiva. A nossa banca aqui, né? Quase uma banca de colegas aqui para estar interagindo e trocando ideias, foi basicamente composta para interagir outros métodos e cardiologistas clínicos. Então, nós convidamos o Dr. Paulo Dutra, nós convidamos o Dr. Fernando Rangel, nós convidamos aqui também o Dr. Cláudio Tinoco, que está lá no fundo, na cintilografia, o Alessandro, que além da clínica cardiológica faz o eco também, e a Juliana Serafim. Eu não estou vendo mais ninguém da radiologia aqui, acho que ela não chegou ainda, para falar da interação com ressonância e tomografia. Então, a gente trouxe um caso clínico que inaugurou o IFR aqui no hospital.
mais ilustrativo. Em cima dele, a gente vai, então, estar trocando algumas ideias. Essa é a ideia. A Luísa vai estar apresentando o caso aqui, se esforçou bastante, e a gente vai estar, então, partindo do caso em diante, interrompendo algumas vezes para interagir os métodos. Boa tarde. Eu vou falar um pouco distante, que eu falo um pouco alto. Então, se estiver muito alto, vocês me avisam que eu tento controlar um pouco mais a voz. Queria agradecer ao André pela oportunidade de estar aqui apresentando a sessão, um caso super interessante. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode interromper, tá? Bom, título da sessão: IFR e outros métodos para avaliar a aterosclerose e anomalia coronariana. A minha apresentação vai ser baseada no caso clínico. Em seguida, eu vou apresentar um pouco dos métodos complementares não invasivos e complementares invasivos também, para estudar um pouco mais o caso clínico que vai ser apresentado. Bom, o paciente é um senhor de 69 anos, empresário, morador do Rio de Janeiro. Ele vem para o médico assistente com uma queixa de dor no peito e cansaço aos grandes esforços. Essa queixa começou há 2 meses atrás, ele antes não tinha sintomas. Esse paciente é hipertenso, dislipidêmico, já tem uma história de infarto prévio em 2001, onde ele fez uma angioplastia por balão e uma revascularização do miocárdio, que será descrita à frente. Ele está em uso no momento de AS, 100 mg por dia, atenolol 25 mg dia, enalapril 20 mg 2 vezes por dia, hidralazina 25 mg 3 vezes ao dia, simvastatina 40 mg dia, pantoprazol 40 mg dia, e foi iniciado o clopidogrel 75 mg dia, junto com o início dos sintomas há 2 meses. História social não tem nada muito importante, ele é só sedentário e pratica atividade física esporadicamente. Exame físico: pesa 80 quilos, tem uma altura de 1,76, um IMC de 25,8, configurando um sobrepeso. Sinais vitais: 125 por 85 de pressão, 70 batimentos por minuto, duplo produto controlado, uma ausculta pulmonar limpa, cardiovascular nada digno de nota também, apenas o médico assistente relata uma B4 presente, um abdômen atípico e membros inferiores inocentes. Laboratório também não tem nada digno de nota importante, não tem anemia, tem uma plaquetopenia discreta, uma função renal preservada com uma creatinina de 1, um colesterol total de 133, com HDL de 62, um LDL de 60, um triglicerídeo de 56, não é diabético, hemoglobina glicada de 5%, com glicemia de jejum de 90. Alguns exames complementares, o eletro com ritmo sinusal, frequência cardíaca de 66, com eixo de QRS fisiológico. Eu não tenho o eletro aqui, porque estava com o médico assistente, eu também não consegui resgatar o eletro antigo do paciente no hospital. Um eco prévio de dezembro de 2017 apresenta uma função sistólica global biventricular preservada em repouso, com uma IM e uma IT leves. Também não tenho imagem desse eco. O Doppler de carótidas e vertebrais, apenas irregularidades parietais. Resgatei também uma coronografia de 2001, de quando ele teve um infarto prévio e fez uma revascularização. Você quer falar, André? Olha... 69. Não, em 2001. 17 anos a menos. Tinha 55, 57. 52. Viu que eu sou boa de matemática. 52. Aqui, a descendente anterior em OE, com uma lesão que inicia lá no ósseo, uma lesão proximal iniciando no ósseo, uma lesão grave. Não está bem claro aqui nessas projeções, mas eu vou simplificar. Tem uma primeira... Roda mais uma vez. Antônio, pode arranjar um pointer? Tem uma primeira marginal com uma lesão grave também. Tá? CX não tinha nenhuma lesão importante. É o restante da circunflexa, né? A lesão grave na DA proximal. Aqui nessa marginal tem uma outra lesão. Exatamente. Tem aqui uma... Você passou para frente, aí espalha. Circunflexa não tem nada demais. Tem uma pequena DP aqui enchendo.
e a gente vê aqui a coronária direita anômala, né, saindo próximo ao tronco, com lesões em série. Com lesões em série aqui. Isso é só para ilustrar que em 2001, tá? Em 2001, o paciente então teve um infarto, foi revascularizado nessa direita, anômala, e a seguir desse infarto com angioplastia primária, ele foi submetido a uma cirurgia porque a morfologia da DA era complexa naquela época, em 2001, antes do estente farmacológico. Então foi colocada uma mamária na DA com Y radial na marginal, uma safena para a coronária direita, ainda essa mesma coronária direita. Então, temos o paciente com anomalia, com infarto, angioplastia primária, que se seguiu uma angioplastia, uma cirurgia no segundo tempo para revascularização completa eletiva. E o paciente, então, ao longo desse tempo, evoluiu muito bem até esse presente momento. Então, eu vou começar daqui, antes de voltar para lá, e passar a palavra para os nossos colegas que efetivamente cuidam dos pacientes. Eu vou começar com o Dr. Paulo Dutra, sempre muito entusiasta do IFR, essa coisa toda, que veio a motivar essa sessão no fim. Não tem CAT novo nesse momento. Em dúvida da indicação do que fazer com o doente. Exatamente. Então, paciente com história de eventos e agora tem uma dor e angina, como nesse cenário de vários exames. O que fazer? O que fazer? Começa com teste com método, sentido. Como é que o senhor começa nessas métodos? Não, esse paciente é um paciente interessante, mas é de doença crônica. Quer dizer, com uma progressão relativamente rápida, mas não tão rápida, de 2 meses para cá, com uma angina que a gente diria uma angina inicial, de novo, progressiva, relativamente lenta. Do ponto de vista clínico, ele está encaixado em quase 50% de todos os trials crônicos de doença crônica. Por quê? Porque esses trials eles qualificam uma grande porcentagem de pacientes revascularizados. A gente tem o trial nosso aqui do Brasil, do MES, que tem uma quantidade muito alta de doente revascularizado, tem doentes que pós-angioplastia. Então, doentes revascularizados por catéter ou por cirurgia, esses trials englobam normalmente um número grande. Bom, teoricamente o doente vinha muito bem até alguns meses atrás. E o que ele tem do ponto de vista prático? Ele tem do ponto de vista prático uma anastomose de safena para o sistema da direita, obviamente que foi feito, não é isso? Uhum. Tá certo, se eu estiver errado, você fala. E a descendente anterior, mamária. A mamária com a descendente anterior e o enxerto para a marginal foi de veia. Radial em Y. Radial em Y. Radial em Y. Bom, então nós temos dois dados muito importantes do ponto de vista de segmento. O que está acontecendo com esse doente depois de tanto tempo? E por que está acontecendo? Por que de forma tão lenta? O que acontece com a evolução dos enxertos nesse tempo? O enxerto de mamária ele perdura por longo tempo. 95% dos enxertos estão pérvios em 10 anos e quase 90%, 85% estão pérvios em 20 anos. Daí a preferência dos enxertos arteriais. Para a artéria descendente anterior, para a parede anterior. Então, é muito pouco provável que haja problema na região anterior. O ecocardiograma dele está normal, eu diria que essa não seria a minha primeira hipótese. A segunda hipótese, enxertos menos prováveis. O enxerto radial e o enxerto de safena. Mais provavelmente, o enxerto que degenera e oclui cronicamente são os enxertos venosos. Um índice muito baixo de enxerto venoso está pérvio no final de 20 anos, de 15 anos. 50% estão ocluídos no final de 10 anos. Esse doente já tem 17 anos. Então, a primeira hipótese que eu tenho é que haja uma falência desse sistema da direita e com esse enxerto de safena para a direita. Por que não a radial? A radial tem se visto ultimamente, tem um estudo recentíssimo, que é o Radial Trial,
que mostra a comparação dos enxertos radiais com os de safena, mostrando que no preparo atual, a gente não sabe qual foi o preparo que foi feito à época, os enxertos radiais perduram em incidência, em prevalência muito maior do que os enxertos de safena, tanto para a parede anterior quanto para a parede inferior. Então, a última coisa que eu pensaria seria uma evolução na doença desse enxerto arterial. Em relação a leitos nativos, é óbvio que com 50 anos é um leito ou com 67 anos é outro leito. Mas o que a gente vê historicamente é que o pós-enxerto arterial para a parede anterior, a doença evolui pouco, apesar desse doente ter uma lesão distal da DA na época. Evolui pouco, então eu não penso que ele tenha a doença progressiva nesse leito. Em relação ao leito de safena, é onde, obviamente, a doença mais evolui no sistema da direita, que inicialmente mantém um fluxo muito alto, mas depois, com o tempo, ele acaba degenerando mais. Em relação ao leito da radial, se ele permanecer aberto, ele deve ter uma boa evolução distal. Então, a minha impressão é essa. Eu queria saber, morfologicamente, o que está levando esse doente a ter angina. O que fazer? Funcionalmente e angiograficamente. É um doente que já foi revascularizado, é sempre muito interessante a gente ter imagem do que foi feito, porque você não tem nenhum relato disso, né? Quer dizer, tem um relato de papel, mas não tem visão de nenhum exame disso. E, nesse momento, do ponto de vista clínico, qual é o setor que está sendo acometido pela disfunção isquêmica? Na minha opinião, o que eu faria com esse doente? Não faria CAT direto nele, eu faria uma imagem de repouso dele, de cintilografia miocárdica, para avaliar a localização da perfusão e a intensidade do defeito de perfusão. Baseado nessa intensidade do defeito de perfusão, se esse defeito estivesse longe da parede anterior, eu não faria a CAT e faria uma angiotomografia coronária nele. Eu definiria quais são os enxertos que estão fechados, qual é a minha incidência de isquemia e, junto com isso, eu veria qual é a evolução clínica que ele permite, uma vez que não é um doente de uma angina crítica, é um doente instável, não é uma angina progressiva. Eu diria que é uma angina em classe funcional 2 e por aí no mais. Classificaria como mais estável até do que de angina progressiva, na minha opinião. Fernando, então, a sua visão, e ainda acrescentando uma pergunta específica, se o método de estresse seria sempre cintilografia, ou você faria, eventualmente, ou quando você pensa em variar para uma ressonância com estresse, ou um eco com estresse, se você varia nesse cardápio aí de exames não invasivos? Obrigado, André, pelas perguntas e pela oportunidade. O Paulo já falou de maneira bastante abrangente sobre o caso, a correlação anatômica. Concordo que deva ser uma degeneração de enxerto safena, como o Paulo bem pontuou, porque é o que mais degenera, ao longo são 18 anos de cirurgia, né? Agora, esse paciente teve uma curva de sobrevida livre de eventos muito boa em 18 anos de pós-operatório. E o aspecto metabólico demonstrado ali no quadro, ele está bem tratado. Ele está com LDL de 60, está com pressão controlada, ele está com hemoglobina glicada boa, ele não é diabético. Enfim, ele está com uma terapêutica adequada para esse paciente de alto risco. Ele tem angina de esforço, que vem diminuindo o limiar nos últimos 2 meses, né? Ele está usando beta-bloqueador, talvez o beta-bloqueador pudesse ser aumentado, a dose está com 25, talvez ainda pudesse ser trabalhado nisso, talvez pudesse entrar nitrato, enfim. Acho que ainda poderia se trabalhar um pouco do ponto de vista farmacológico, embora a medicação seja uma medicação de base boa. Aqui, desse cenário dos testes funcionais, o teste funcional num paciente revascularizado e cirúrgico, percutâneo, com infarto prévio, onde nós temos o diagnóstico óbvio da doença, se presta a prognóstico ou, eventualmente, orientar uma intervenção. Já foi pontuado também. Sim, eu acho que acrescentaria valor, sim, ter uma... Dos métodos funcionais, eu optaria por um método que envolvesse atividade física.
A ressonância ela é excelente, né? Ela traz uma série de informações de resolução espacial muito boa, viabilidade, e uma série de informações, e perfusão também, claro, realce tardio, mas ela ainda precisa do estresse farmacológico. Eu optaria pelo estresse físico. Então, a cintilografia seria uma boa opção, nos traria essas imagens de perfusão, de fração de ejeção, tudo mais, localização. O eco de estresse físico, acho que seria uma opção também boa para ele, já que tem angina de esforço. Acho que seria uma boa opção. E a partir dessas informações, eu, naturalmente, se ele não tiver queda de fração de ejeção com esforço, se ele alcançou uma frequência cardíaca adequada, com uma carga, com VO2 máximo, com número de metros adequado, se atingiu lá 8, acima de 8 metros, se ele mobilizou bem as reservas e não teve nenhum sinal de alto risco no estresse físico, nem na perfusão, ele não é obrigatório ir para a coronariografia. Ele pode ser aumentado a medicação e acompanhado. Ele tem uma função ventricular preservada. No entanto, se ele persistir com sintoma, a intervenção pode, sim, colaborar na redução do sintoma. Ele é jovem, 67 anos, ele é jovem. Então, a minha conduta particular seria, faria o teste funcional, avaliaria nesse teste o prognóstico, eventualmente aumentaria a medicação, principalmente beta-bloqueador, talvez acrescentasse nitrato ou bloqueador de cálcio, e faria um acompanhamento. Se ele persistisse sintomático, eu particularmente iria direto para a coronariografia. Ele persistindo sintomático a despeito dessas medidas. Claro. Eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Tanto Paulo como o Fernando pontuaram que a indicação da cintilografia estava alicerçada basicamente em duas áreas de incerteza. A primeira delas, quanto à área acometida e qual a estratégia de intervenção, dependendo de que área fosse, e a segunda em relação ao prognóstico. A pergunta é, se esse raciocínio desenvolvido, ele cabe num paciente como esse, que é um paciente revascularizado, que já sofreu intervenção, é um trivascular, se esse raciocínio, ele continua cabendo aí da mesma forma que cabe num doente que a gente não tem um nível de intervenção e de evolução de doença tão grande. Obrigado, parabenizo aí pela sessão. Hoje, quando a gente se remete à avaliação de doença coronariana estável, para mim o melhor documento para alicerçar as evidências científicas é o Appropriateness Criteria da American College American Heart, publicado recentemente no JACC, no final do ano passado ele entrou online. A avaliação do paciente revascularizado é considerada apropriada quando você tem um paciente assintomático com cirurgia de revascularização após 5 anos, angioplastia após 2 anos. Se ele tem sintoma, aí não depende do tempo. Então, o procedimento ele é apropriado, mas a informação que ele gera é extremamente relevante. Dentro desse próprio appropriateness, você tem 10 critérios chamados de alto risco. São critérios que impelem para a revascularização, pelo menos para a avaliação da possibilidade de revascularização, porque o paciente passa a ter uma mortalidade anual acima de 3%. São os critérios não invasivos de alto risco, e entre esses critérios você tem a fração de ejeção abaixo de 35%, queda de mais de 10% da fração de ejeção pós-estresse, defeitos com mais de 10% de área de isquemia, que antes era só na diretriz europeia, agora está contemplado na diretriz americana. Quer dizer, mais e mais documentos de sociedades internacionais referendam esse ponto de corte, apesar da gente ainda não dispor dos resultados do estudo isquemia. A presença de isquemia em múltiplos territórios e a presença de uma isquemia acima de 10% associada ou não à dilatação ventricular pós-estresse. Então, são vários os elementos que vêm da cintilografia miocárdica, e se você pode fazer esforço, sempre tente fazer esforço, porque outros desses critérios são a presença de arritmia ventricular
queda da pressão arterial durante o exercício e a capacidade funcional abaixo de 5 metros. Então, você vai reunir uma série de informações num único exame, que faz com que hoje a cintilografia miocárdio seja o exame número 1 para avaliação de doença coronariana estável em qualquer dessas situações. Cláudio, deixa eu só seguir com a palavra do Cláudio e passar porque a gente já completa na cintilografia. Passa para frente, Luísa, por favor. Então, dos exames não invasivos, o paciente foi solicitado a cintilo, Cláudio, e não existia nenhum desses critérios de gravidade que você demonstrou. Mas ele acabou reproduzindo o sintoma e houve um questionamento se o eletro teria alterado. Então, você descreveu, isso está bem claro, hoje todo mundo já aprendeu, né, da cintilografia, dos critérios de gravidade, de tudo isso que você falou. Mas isso a gente está visando a mortalidade, né? Impactos. Agora, e quando é que a gente pega uma cintilo normal? Em que situação? E o paciente pode ter uma doença de um vaso pequeno, um território pequeno, mas que ainda assim o sintoma está incomodando o paciente. Sim, sua colocação é perfeita. Perfeita. A gente, como médico, a gente não trata as pessoas só para diminuir a mortalidade, né? Senão não precisava tratar pessoas com, né, dar uma topada no pé, enfim. A gente tenta melhorar os sintomas dos pacientes, a gente tenta melhorar a qualidade de vida. Essa é uma discussão hoje muito grande, principalmente na coisa da angioplastia, que sempre a gente viu como um grande método para tratar a isquemia e que foi bastante desafiado com o resultado do estudo órbita, publicado recentemente no Lancet, que deu tanta confusão com relação a um grande efeito placebo da cintilografia, né? Mas da angioplastia coronária. Então, um paciente que faz uma cintilografia, alcança uma boa capacidade funcional, não tem nenhum fator de risco, mas tem dor, a gente tem que pensar sempre duas coisas. Ou ele tem uma isquemia pequena que pode ser manejada clinicamente, ou você tem que ficar sempre com o pé atrás se ele não pode ter uma isquemia balanceada, né? A isquemia balanceada, vários dados podem ser tirados da cintilografia que sugiram, né? O paciente não fez uma boa capacidade funcional, nesse caso ele fez 10 METs. O paciente teve queda de fração de ejeção, o paciente ele teve uma anormalidade eletrocardiográfica muito significativa, caiu a pressão arterial, por isso que a cintilografia não é um exame de imagem, é um exame com imagem. E por isso que o teste ergométrico tem que sempre ser contemplado na primeira página do laudo da cintilografia, porque dele derivam várias informações. Esse paciente, com esses dados, 10 METs, perfusão normal, função normal, não tem ali o teste ergométrico. Teste ergométrico, se foi normal, só foi positivo por dor, eu acho dificílimo ele ter uma doença coronariana grave, triarterial, que precise de revascularização. Mas ele pode ter uma doença menor que causa isquemia e que pode eventualmente até precisar de uma angioplastia para melhora da qualidade de vida. Ok, vamos para Esse doente já é revascularizado, já é. Então é um doente revascularizado, com uma angina, enfim, possivelmente de esforço maior, enfim, médio, enfim, e que começou de 2 meses para cá e que tem uma cintilografia de 10 metros normal em 2017, uma nova cintilografia em 2018 com a perfusão, função normal. Esse é o caso. Então, doutor Antônio Sérgio, depois o Alessandro, enquanto a gente já projeta a próxima, enquanto a Juliana Serafim está ali olhando, tomando no pé no caso, a gente vai com o Antônio Sérgio e o Alessandro para dar uma palavrinha também do eco aí, como é que ele pensa? Eu queria falar antes da cintilografia, mas já que a cintilografia chegou, o que eu vejo que é um pouco diferente. Eu acho que esses pacientes que são revascularizados cirurgicamente, quando a gente os vê depois de um longo período em que ele teve um sucesso muito grande da cirurgia, né, do procedimento, é sempre uma dificuldade, pelo menos que eu tenho, de qual método a gente vai investigar no paciente sintomático, se tornou sintomático, alguma coisa aconteceu com ele. Quer dizer, eu não sei efetivamente o que um método funcional vai acrescentar ao meu conhecimento. Essa é a minha opinião.
Quer dizer, imagina o seguinte, imagina um doente que tem 17 anos de uma cirurgia em que ele abordou todos os 3 ramos principais da coronária, você entendeu? O que aconteceu com ele para ele se tornar sintomático? Então, assim, se o método complementar for orientar o médico na intervenção, já que eu parto do pressuposto de que ele está adequadamente tratado, como o Fernando Rangel já salientou, se esgotou o meu tratamento clínico, ele realmente continua sintomático, apesar da medicação que ele está usando, ele está bem beta-bloqueado. Essas questões são pertinentes dentro, pelo menos, do meu ponto de vista, dentro do quadro desse. Caso contrário, esse grupo de pacientes, eu acho que tem que ir sempre, isso é a minha opinião, para uma avaliação anatômica. Ver, pode ser a angiotomografia de coronárias, eu acho que está perfeita, para a gente ter uma ideia de como estão essas pontes, como é que está essa mamária. Pelo menos a parte proximal, a gente vai ter uma boa ideia do que aconteceu com o paciente. Então, eu realmente não consigo entender o porquê da cintilografia, do teste de esforço nesse paciente. Eu realmente não consigo. Alessandro, eco de estresse ajudaria o doutor Antônio Sérgio com alguma informação? Ainda, a gente mostrou aqui que o paciente tem uma anomalia coronariana, na verdade. Isso no eco é alguma coisa que você veja, mude sua técnica do estresse ou não? O que isso te... Na realidade, aí tem 2 momentos, né? Quer dizer, no primeiro momento em que você está avaliando a anomalia coronariana, você está pensando aí em indivíduo jovem, risco de morte súbita, essa coisa, na realidade a observação seria que você tem que tentar fazer estresse, obviamente com estresse físico, não farmacológico, porque a causa geralmente naquelas coronárias que passam entre as artérias, né, elas podem ter mais morte súbita, então não droga, teste físico. Mas nesse doente é diferente, até porque ele já revascularizou, ele já tem uma safena para a coronária direita, né? Então, quer dizer, não seria esse o caso. Agora, das coisas que o Cláudio falou, obviamente o eco de estresse, assim, o Fernando tinha falado do eco de estresse também, a gente consegue avaliar a capacidade funcional do doente, a gente vê a resposta dele ao esforço, a gente vê o eletro, a gente tem basicamente os mesmos dados, entendeu? O que eu teria de diferente aí que a gente tem que lembrar é quando a gente fala de eco de estresse hoje em dia, a gente tem várias coisas associadas, né? Não só os tipos de droga diferentes, como no próprio esforço físico, a gente pode também ver nesse doente se a mamária está pérvia, seria um dado importante que você poderia ver pelo ecocardiograma se a janela for boa. É uma opção também. Hoje em dia a gente já tem avaliação de reserva de fluxo coronariano em descendente anterior, já tem trabalho com isso. Em 2020 deve sair um trabalho grande com a resposta do valor preditivo disso. Então, assim, tem outras informações que, nesse caso especificamente, se a gente sentar, não sei se a janela é boa, né, que é a grande ressalva. Era magrinho. E a gente tem que... ele tinha um MC de 25, mas, assim, sentando com o clínico e discutindo, vamos ver se a DEA está pérvia, vamos ver a capacidade funcional, se a mamária está boa, eu acho que poderia acrescentar algumas informações. Quanto à questão da lesão balanceada, que é o grande problema da cintilografia, né, você acaba comparando uma parede isquêmica com outra parede isquêmica e não vê isquemia. No eco, eu teria os mesmos dados, quer dizer, uma piora da função ventricular, hipotensão, uma carga ruim, mas talvez eu pudesse ver uma área mais isquêmica, porque eu estou vendo contratilidade e não estou comparando perfusão, entendeu? Mas eu acho que podia ajudar, sim, e teria as mesmas respostas clínicas. Juliana, então, não foi feita uma ressonância, né? Que acho que seria, na verdade, uma sobreposição aí das informações que já foram faladas. Mas sim, foi feita uma angiotomografia que veio a definir algumas coisas da anatomia, como está descrito aqui, né? Juliana, em relação a essa CD de origem anômala, né? Quando você tem visto isso na tomografia, o que você tem orientado, como você tem dado esse laudo em relação ao trajeto das coronárias, a importância do trajeto, e, enfim, o curso e a própria angulação de saída, é uma coisa que você procura alertar aos colegas que estão com o paciente, ou como é que é isso? Como é que você fala isso? Na verdade, existem vários dados que são muito importantes, que podem ser retirados da Angio-TC,
em relação ao trajeto anômalo, principalmente quando o trajeto é interarterial, que é o trajeto com um risco isquêmico maior. Então, a distância, né, em que essa artéria sofre compressão entre a aorta e a artéria pulmonar, o grau de redução de calibre ser mais que 50%. E a presença de anomalias na origem, como, por exemplo, o acute angle takeoff, o ângulo agudo na emergência da aorta, o trajeto dentro da parede da própria aorta, fazendo uma compressão dinâmica, sístole e diástole no ósseo, quando a gente faz uma reconstrução multifásica da angiotensina coronária, todos esses dados podem ser relevantes. Além, são relevantes, inclusive, a altura nesse trajeto interarterial, se ele é mais alto, se ele fica abaixo do plano valvar, isso também influencia na compressão dinâmica dessa artéria, em função da proximidade com a aorta e a artéria pulmonar. Essas informações todas são descritas no laudo. Inclusive, a gente costuma colocar algumas referências recentes para o clínico poder correlacionar todas aquelas medidas que a gente dá com o que é escrito no laudo. Vou fazer uma pergunta para você e vou passar para o Roberto Sporcati. É fácil acrescentar perfusão miocárdica na tomografia? O protocolo é complexo? Depois o Roberto vai... Então, a perfusão pela TC, ela não é tão complexa de se incluir. O problema é o acúmulo de radiação que pode ser gerado no paciente. Em geral, a angio-TC, ela sofre muita crítica em função da quantidade de radiação que a gente deposita no tórax do paciente. E, por incrível que pareça, é uma técnica que, em função de tanta crítica, evoluiu de forma bem expressiva, e a gente, atualmente, com protocolos mais curtos, com prospectivos, a gente irradia muito pouco esses pacientes. Com a utilização do estudo perfusional, você passa a irradiar a mesma área várias vezes. Esse estudo não é difícil de ser incorporado na prática clínica, só vai gerar um aumento um pouco de radiação. Mas eu tenho algumas outras pontos importantes para falar antes de passar para o Sporcati. É o seguinte, como o Dr. Paulo tinha falado, a gente esperava essa safena ocluída para a coronária direita, né? Mas, muitas vezes, quando o médico solicita o exame de angio-TC para avaliar a ponte, a gente pensa, poxa, vai ter muito cálcio, uma doença muito avançada. A gente esquece do leito coronariano nativo, que pode ser avaliado na angio-TC, tudo bem, com algumas restrições, mas, às vezes, a gente consegue avaliar, por exemplo, uma DA com uma ponte em que tem uma segunda diagonal com um implante de radial já revascularizado, mas tem um outro ramo, um ramo de CX ou um ramo da própria DA que não é um ramo pouco expressivo e que pode estar causando a dor do paciente. Então, apesar de todos os pesares, quando eu laudo angio-TC de coronária para a ponte, eu ponho um esforço a mais para tentar avaliar esse leito coronariano nativo da melhor forma que eu conseguir. Porque isso pode trazer informação de um ramo que não está devidamente revascularizado e que pode gerar uma isquemia que justifique a dor do paciente. Tá bom? Ok, obrigado. Roberto, por favor. Se a gente fosse fazer uma correlação, a DA está ocluída, mas a mamária está pérvia, né? A CX tem uma lesão grave, mas a mamária, a marginal, tem sua revascularização pérvia. Então, o raciocínio automático seria que a coronária direita perdeu a safena. Agora, o segmento entre a oclusão proximal da DA e a ponte para a mamária,
não é? Qual ou quantas septais? Qual ou quantas diagonais? A CX que está com uma lesão moderada é importante distal. Quão distal? Quantas marginais teriam? Não é? Então, quando o exame não é definitivamente, ou não grosseiramente, mas de uma forma importante localizando a isquemia, são pequenos segmentos. Então, não dá para a gente ficar apenas com o laudo, tem que parar, se debruçar sobre toda essa anatomia, porque, habitualmente, não é, tem mais de um sítio de isquemia e a gente vai procurar ponderar também pela imagem e, eventualmente, um novo método complementar. Então, acho que é exatamente isso. Qual o pequeno segmento que possa ter isquemia, independente de ter perdido um enxerto venoso ou arterial, não é? E pode estar numa outra região essa isquemia. Então, vamos passar para frente. Nos ficou a impressão geral que o paciente, pelos dados acumulados, né, tanto clínicos quanto dos exames não complementares, ele não tem uma doença muito grave, é o que sugere nesse momento, mas ele tem sintomas e às vezes é difícil correlacionar. Queria lembrar que o paciente tem eventos prévios, revascularizações e, no fim, uma anomalia. Então, às vezes, pequenos territórios podem ser o suficiente. Então, foi solicitada a coronariografia. A gente está vendo aqui a descendente anterior. Esse filme está rodando? Ou... Isso aqui é foto. Esse é foto, ok. Então, a gente está vendo a circunflexa sem lesões significativas. Aquele primeiro ramo diagonal, ali para cima, ele tem uma radial funcionando perfeitamente. Vamos para frente. Aqui está a circunflexa em outra projeção, algumas irregularidades parietais. A descendente anterior está, obviamente, ocluída. E aqui está a mamária, né, vascularizando a descendente anterior e a radial em Y, revascularizando aquela primeira marginal que a gente tinha falado, né? Espetáculo. Próximo, por favor. E agora, a nossa famosa coronária direita anômala, né? Ela foi um exame que anomalia, a gente começou pela via femoral, julgando que seria mais fácil cateterizar. No fim, tinha uma tortuosidade, a gente teve que mudar o acesso e, ao contrário da maioria das vezes, ir para a via radial para complementar o exame. E então a gente começa assim, vendo a coronária direita posicionada muito perto do tronco, como já tinha visto antes, e com uma lesão entre o penúltimo, se você puder parar a imagem e apontar ali, entre 2 grampos tem uma lesão grave ali, mas de difícil canalização, tá? Seletiva. Então, a nossa estratégia foi, próximo, por favor, passar uma guia para posicionar melhor o catéter e, enfim, já tomar algumas decisões. A gente tinha disponibilidade de ter a guia de pressão do IFR nessa oportunidade aí, nesse caso. Então, a guia a nos facilitar foi imediatamente a guia de IFR. Veja que a gente parecia ter uma lesão grave, mas não estava conseguindo canalizar, precisamos da ajuda de um guia nessa anomalia para posicionar. Então, angiograficamente, a lesão é obviamente crítica e vamos botar isso em números do IFR. A gente obteve, então, um IFR de 0,88. O corte do IFR é diferente, tá? É 0,9. Então, a gente está vendo aí 5 batimentos, que é como o IFR. Ele é um software, né? Ele é um software que analisa a pressão, então a gente voltou para a fisiologia invasiva de pressão, com software que avalia a diástole, como está em verde, o trajeto verde ali. São os 75% finais da diástole, menos 5 milissegundos. O que tem então de tão especial nessa fase da diástole? Seria o período fisiológico onde o fluxo coronariano se dá sem onda de pulso. Ele se dá numa velocidade estável, sem acelerações e desacelerações. Então, o que tem diferente do IFR para o FFR? O FFR é a variação das médias de pressão,
né? A média de pressão distal dividido pela média da pressão da aorta. Médias de pressão ao longo do tempo de infusão de adenosina. Muito bem. O que o EFR tem de grande somatório? Ele tem a praticidade. Então a gente passou uma guia, não precisamos fazer adenosina, confirmamos esse resultado que angiograficamente já era grave, e então vamos ilustrar como se deu essa sequência. Próximo, por favor. Então a gente balonou naquele ponto específico. Próximo, por favor. Conectamos de novo a guia sem fazer adenosina, já temos um valor excelente, compatível com o valor angiográfico. O que isso me dá nessa informação agora? Repetida, sem ficar causando desconforto ao paciente. A gente está vendo uma série de irregularidades numa porção média e proximal da própria coronária direita, né, que somadamente, né, nós poderíamos nos questionar se estava bom o suficiente ou não, se a gente vai ficar aquilo lindo com um monte de stents, mas eventualmente sem necessidade. Então, nesse momento, a gente tem uma angioplastia de balão, que angiograficamente está boa e fisiologicamente está muito boa também. Isso repetidamente. Mas a gente sempre está mirando mais à frente, colocamos, então, próximo, o stent e ainda conseguimos uma melhora do IFR, né, para 0,98, mais uma vez, só conectando de novo a guia com o sistema de pressão. Se não melhorar, você tem duas coisas para fazer. Uma é que eu não queria perder a posição da guia, tá? Mas uma forma de avaliar isso é fazendo o pullback. É isso que você está perguntando. Se as lesões são em série, não é isso? Acho que mais lesões em série, né? Então, eu imediatamente desconfiaria e tentaria localizar. O FR tem, então nós falamos da praticidade como facilidade, e o segundo ponto, que ela é superior ao FFR, é nas lesões em série. Porque eu não preciso puxar rápido ali, não está acontecendo nada. Eu vou puxando, não tem adenosina e desconforto no paciente. Eu vou puxando lentamente e vou vendo ponta a ponta onde está esse IFR. E isso tem grande correlação com o resultado final do IFR. Então, se eu puxo até aquele grampo ali, perto daquela ponta vermelha, e ali o IFR está 0,92. Se eu botar o stent, normalizar até ali, vai dar 0,92 no final. Não sei se eu fui bem claro. Mas é fácil você predizer, tem uma correlação muito boa. Então, esse é um aspecto muito interessante, que se isso se confirmar como um resultado prognóstico, eu acho que isso vai ter um impacto enorme. No momento, apenas diz que você consegue reproduzir o que você achou que ia dar. Mas esse impacto ainda não está claro no momento. Tá? Próximo, por favor. Então, resultado angiográfico final, com algumas irregularidades, mas com resultado fisiológico que nos deixou muito tranquilos, sem fazer adenosina. E a gente agora, acho que temos meia hora aí para estar falando de IFR, FFR e correlações, né? A Luísa preparou algum material para a gente correlacionar e falar da literatura. Podemos discutir mais o caso. Eu estou entendendo que houve uma oportunidade de se fazer o IFR, mas não havia a necessidade de se fazer o IFR, a não ser por uma facilidade de acesso. Mas a intervenção ela já estava definida, independente do que a gente tivesse, só pelo aspecto da lesão porque eu vou voltar lá atrás, para a gente começar o raciocínio. As duas únicas coisas que justificam uma intervenção, seja ela farmacológica ou invasiva, é a gente poder ter uma melhora de prognóstico ou uma melhora de sintoma, tá certo? Acho que essas que são as duas. O que a gente veio discutindo até antes da coronariografia, e aqui Antônio Sérgio chamou a atenção sobre o que é a estratificação funcional
efetivamente agregaria a isso, ou se a gente permaneceria ainda dentro de uma zona de incerteza, por tudo que foi colocado, por conta da lesão balanceada, por conta do que a gente viu no caso, que aconteceu. Então, eu realmente tinha dúvida de o que a estratificação funcional ela agregaria do ponto de vista de quantidade de informação. É lógico que sempre agrega alguma informação. A pergunta é, se essa quantidade, essa qualidade de informação agregada seria capaz de me tirar do caminho da coronariografia. O que foi falado aqui anteriormente é que não tiraria do caminho da coronariografia, se eu entendi bem, Fernando e Paulo, mas que poderia, no futuro, direcionar aonde as intervenções poderiam ser melhor realizadas, caso fossem necessárias. A nossa cintilografia deu na água. Não, deixa eu só para fechar o raciocínio. Então, peraí. Então, vamos explicar de novo para eu fechar o raciocínio. Quer dizer, o que... Isso. Com função ventricular normal, com angina e com cintilografia miocárdica de perfusão normal. Ponto. Não, a gente ainda não tem esse dado. A pergunta... Dado, sim, Não, eu quero saber da indicação da cintilografia. Não, a indicação da cintilografia é um doente com cardiopatia isquêmica, revascularizado, perfeito, que está com uma angina estável, ele não deve, não pode ir para o cateterismo cardíaco. Isto é um absurdo, direto, sem uma análise funcional prévia ou anatômica não invasiva prévia. Então... Ponto. Por quê? Porque ele é um doente com angina estável. Só que, nesse ponto, como não é um doente institucional, nós não temos os dados antigos dele, de cateterismo, para rever esse negócio todo. Segundo, nós não sabemos, mas estimamos como estão evoluindo os enxertos que foram feitos, mas estimamos. Terceiro, se ele tem uma avaliação funcional de esforço com 9 metros de carga, com a cintilografia miocárdica de perfusão normal, a indicação de cateterismo cardíaco para esse doente certamente é para alívio de angina. Não, mas você não... Então, peraí. Então você não tiraria ele da coronariografia. Ele continuaria indo à coronariografia... Não, eu não mandaria. Você não mandaria? Então, desculpa. Eu falei que o exame para ele seria angiotomografia. Agora, a angiotomografia, que a doutora Juliana comentou, ela é um exame muito importante. Só que o que foi dado ali foi a avaliação dos enxertos. Mas na angiotomografia, nós poderíamos saber, por exemplo, se tinha fluxo da coronária esquerda para a coronária direita distal. Por quê? Porque não é possível que esse paciente tenha uma isquemia, entre aspas, tão importante, a levar uma angina, entre aspas, tão incapacitante, que não tem uma circulação colateral de suporte. Ponto. Ou que esse enxerto de safena já tenha ocluído há muito tempo, e que você vai demonstrar um fluxo anterógrado pela coronária direita com uma lesão crítica. Tem essas tá hipóteses. Bom. Não, deixa eu só para eu vou fechar, Fernando, só para falar assim, olha, a minha colocação, Paulo, foi em cima do seguinte, quer dizer, eu acho que não existiria estratificação funcional, porque, veja, esse paciente tem uma angina com tratamento otimizado, que ele permanece com uma angina, ainda que seja uma angina estável a grandes esforços, mas é algo que o incomoda, a ponto de todo esse processo ter acontecido. E eu acho, na minha forma de ver, não haveria estratificação funcional que o tirasse da condição da intervenção, por conta da presença da angina no paciente otimamente tratado. Eu sei, então, mas eu preciso de classe funcional, esforço induzida com 9 metros de carga, é classe funcional 1. Eu sei. Então, a única indicação que existe desse doente para encaminhar direto à coronariografia é alívio de uma possível angina, esforço induzido a 9, 10 metros de carga. É isso. É exatamente isso que a gente está falando. Como já foi comentado anteriormente, eu não sei como o tratamento clínico
otimizar, está com hidralazina, hipertenso, pode ser que ele faça uma reação hipertensiva brutal no esforço, enfim, eu não sei. Esses detalhes todos, eu não sei. Enfim, mas o problema é o seguinte, é um doente que tem que estar com o duplo produto muito baixo, mas o duplo produto baixo também no esforço. Não adianta ele estar com o duplo produto baixo no repouso. Eu quero saber como é que ele responde o beta-bloqueador no esforço. Tem? Esse é um dado fundamental de avaliação. Porque a indicação desse doente... Vamos lá. Não, estamos aqui com o Fernando, que foi citado. Quando o clínico começa assim, eu fico esperando... Vou fazer um pequeno comentário sobre essa dúvida do André, que o André pontuou o seguinte: por que o teste funcional, já que o paciente tem angina e está com tratamento otimizado, e a única coisa que poderia ajudá-lo seria uma intervenção? Bom, eu colocaria algumas questões. A questão do beta-bloqueador que eu tinha falado antes, eu não acho que ele esteja totalmente beta-bloqueado adequadamente. Ele está com 70 em repouso, o beta-bloqueio adequado é entre 50 e 60 em repouso. E também não sei qual é a resposta ao esforço. Então, eu acho que tem lugar para beta-bloqueador ainda. Tem lugar para outros agentes antianginosos crônicos, como nitrato, como bloqueador de cálcio. Tem outros fármacos que podem ser usados ainda. Tem lugar, ele está sedentário, para uma reabilitação cardiovascular. Então, quer dizer, tanto do ponto de vista farmacológico, quanto do ponto de vista funcional, eu acho que tem coisas que podem ser melhoradas ainda nesse caso. A cintilografia entraria, na minha opinião, como um divisor de águas, se ele tivesse os critérios de alta gravidade que o Cláudio mencionou. Ele tem isquemia balanceada, tudo bem, a gente sabe disso. No entanto, ele raramente vai fazer 10 metros com uma lesão grave, equivalente a tronco não revascularizada. Ele raramente não vai deixar de fazer uma depressão de fração de ejeção, de dilatação cavitária. Se ele desempenhou 10 METs com com um VO2 excelente, como ele fez, sem ter dilatação cavitária, aumentou a fração de ejeção, eu fico assim qualificado, credenciado para otimizar o tratamento médico, farmacológico e não farmacológico, que não estão otimizados ainda. Teria lugar. Ele foi bem tratado, mas teria lugar para incrementar a terapêutica. Esse é o meu ponto de observação. Então, não seria obrigação de fazer a intervenção, seria meramente para alívio de angina, né? Não para impacto em mortalidade e reinfarto. As coisas também estão temporalmente aqui, só explicar. A gente bota uma fotografia, né, de exames realizados como se as coisas temporalmente caminham diferentemente, né? Tem uma cintila, o paciente foi sempre se queixando cada vez mais. Eu não sei se o colega, amigo de todos nós aqui, aumentou, acho que andou aumentando. Então a gente está, né, discutindo como se estivesse tudo parado no tempo, mas na verdade não caminhou assim. O paciente, todos aqui fazem prática clínica, sabe que você vai tentando manusear, o paciente vai queixando, até que você chega para a parte invasiva, né? Fala, Seata. André, vamos supor que esse doente esteja plenamente otimizado o tratamento clínico e ainda assim ele tem uma angina classe 2, classe 3. Certo. Esse doente pode ter indicação de intervenção para melhora sintomática, né? Se essa for uma demanda do paciente, ele quer fazer mais atividade física, eu entendo a intervenção nesse cenário. Então, encontrar um método que oriente um tratamento num doente multivascular pode ser interessante. A cintilografia pode se prestar a esse papel, mostrar lá que a isquemia é no território da DA, como o Roberto falou, de repente você tem uma diagonal lá no começo que está dando angina. Esse doente, quando a gente entra sem nenhuma avaliação funcional, a gente pode não saber o que tratar. Lá no hospital público, quando a gente faz, a gente não tem orientação funcional. A gente escolhe o quê? A gente trata o mais grave e ver se o doente melhora. Essa que é a nossa conduta. Eu ia escolher aí essa coronária direita, ia tratar e ver se o doente melhora. Se não for isso, a gente ia partir para um outro vaso depois. Aqui a gente tem recursos para pesquisar a isquemia. A Cintilo poderia ter apresentado, não apresentou. Eu acho que o método que você está apresentando, assim como o FFR, se você tiver lesões que geram dúvida sobre sua gravidade, esse método pode ser utilizado. Talvez aí não tivesse muita dúvida, porque a lesão ali parece grave. Então usar FFR aí ou IFR talvez não faça muito sentido. Mas se você tiver múltiplas lesões que te causem dúvida, usar um método como esse para te apontar qual é a lesão culpada, me parece que pode ser interessante. Eu concordo com você, exatamente, que se fosse apenas uma lesão isolada de 90%,
a gente não teria dúvida, não é uma lesão intermediária, mas existe uma sequência de lesões com uma anomalia coronariana. Então, nesse cenário todo, com uma dificuldade de você cateterizar, se você puder ter a resposta completa de uma vez, é muito bom. Então, a gente está aqui demonstrando mais uma ferramenta no nosso arsenal. Não é que eu vim aqui... Não, se a gente tivesse numa situação de restrição muito grande orçamentária, vamos dizer assim, isso talvez eu poderia estar pensando num outro momento, mas aí teria que recateterizar o paciente. Vamos para a melhor solução fisiológica, anatômica, no mesmo cenário. É isso que o FFR e o EFR acrescentam, né? Anatomia com fisiologia. Porque se tem lesões de placas estáveis que estão quietas, você não mexe. Se ela instabilizar, você entra. Mas não dá para tratar uma artéria inteira. Quando tem uma lesão aqui que é grave, mas a outra é intermediária, eu acho que não é também, vou botar. A outra não, pode ser que seja, também estou botando. E fica um encarceramento de toda a artéria, quando na realidade a doença é pontual. Eu acho que o IFR com o pullback, ele tem essa vantagem imensa. É um instrumento hoje absolutamente fundamental no cateterismo cardíaco. É absolutamente fundamental o doente sair do cateterismo cardíaco com isso definido. O que eu queria complementar no caso? Acho que o caso é espetacular. Para mostrar hoje o arsenal, o uso, acho que assim, discutir otimização de tratamento clínico, assim, faltou dado, a cintilografia miocárdica, não teve o teste ergométrico, não teve quando começou a dor, foi com que carga que começou a dor, qual foi do produto, né? Às vezes a gente acha que o paciente está otimizado no tratamento, não está. Né? Começa a fazer, com 2 minutos já está na frequência submáxima, faz pico hipertensivo, então é muito difícil a gente ter certeza com relação a isso, e um dos usos da cintilografia miocárdica é para titular o tratamento clínico, é indicação inclusive do appropriateness. Mas o que eu queria falar é sobre o modelo da doença coronariana. Esse modelo que a gente está mostrando aí, uma lesão focal, 2, 3, numa artéria coronariana epicárdica, que você consegue com FFR, com IFR, ver a fisiologia da lesão, é apenas um dos modelos da doença coronariana isquêmica que existe hoje. Eu coloquei hoje no grupo um artigo de revisão, o melhor artigo que tem, que é o artigo do Jack, do ano passado, que ele compara os métodos de avaliação da fisiologia coronariana, porque o doente pode ter isquemia miocárdica, dor no peito, pode ter e tem mortalidade aumentada por doença isquêmica sem ter FFR alterado. Que condições? Quando ele tem a doença difusa da coronária, hoje com anjo-CT já se conhece isso, está tendo hoje trials disso, em vez da aterosclerose dar um remodelamento negativo num ponto da artéria, e aquilo ali a gente ir botar um stent, dá em todo o território da artéria, e a artéria diminui de tamanho difusamente. E você passa FFR e FR, pode dar normal, e o paciente tem o PET alterado, né? Por isso que a CFR, né, discorda do IFFR em 20% a 30% dos pacientes. E o terceiro modelo é a doença microvascular, que hoje está tendo trial clínico também. Como que você trata isso? Tem dor, tem isquemia, tem maior mortalidade. E o FFR é normal. Então, às vezes as pessoas falam assim, o paciente tem o FFR normal e a dor dele não é isquêmica. Não pode fazer essa inferência. FFR não é para dizer se tem isquemia ou não tem isquemia. Ele é para avaliar a fisiologia de uma lesão focal na artéria coronariana para tomada de decisão de revascularização ou não. Não é para dizer se tem isquemia ou não no miocárdio. Só uma correlação. Assim. O FFR ele não tem esse poder discriminatório tão focal como você está falando. Ele tem, você consegue definir entre 2 pontos, entre onde está o seu catéter e onde está a ponta do guia. Então, naquele território, por exemplo, entre o tronco e a ponta da DA, ali tem lesões que somadas vão gerar isquemia.
Então, na maioria dos casos de doença difusa, o FFR vai dar positivo. Vai dar, enorme maioria. E o FRA não dá. Pois é, isso é diferente. Então, são coisas diferentes. Obrigado. Fernando, você quer falar? Será que a gente encaixa na sequência de slides do IFR? Encaixa? Já esteja numa projeção aqui? Vamos lá, Luiz. Então, esse é o IFR, né? 0,88 maior que 0, menor que 0,90. Positivo. Fala, Luiz. Tá, então o IFR dele foi igual a 0,88. Isso configura como uma lesão funcionalmente grave, indicativa de angioplastia. Então foi colocado um stent farmacológico e em seguida o IFR foi de 0,98, configurando um bom resultado funcional da lesão e da coronária direita. Agora eu vou falar um pouquinho do IFR e do FFR, que é a avaliação fisiológica das lesões coronarianas moderadas, aquelas lesões exatamente que geram dúvida na avaliação meramente angiográfica e no olhômetro. Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, bem como de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, o FFR já é muito bem descrito e corroborado, né, colocado como um método invasivo mais acurado para discriminar lesões coronarianas. Ele é usado também para guiar o procedimento de revascularização, inclusive podendo alterar a estratégia de revascularização proposta entre angioplastia percutânea e até mesmo cirurgia de revascularização miocárdica. Isso foi com base em vários trabalhos, dentre eles o FAME, que é o maior estudo randomizado da avaliação do impacto clínico do FFR no tratamento de pacientes com multiarteriais, que é a grande questão do FAME. Ele estudou a influência da angiografia percutânea, guiada ou não pelo FFR. O FFR base aí de alvo foi 0,8 e esse trabalho mostrou que quando você faz angioplastia guiada pelo FFR, você tem menor número de stents por paciente, menor volume de contraste, menor custo e menor tempo de internação hospitalar também, bem como melhora no desfecho composto de óbito, infarto ou necessidade de revascularização. Agora, a partir dos resultados do FFR, do benefício dele em pacientes multiarteriais, surgiu a tecnologia do IFR, que, como o Dr. André já explicou, ele se baseia nesse momento da diástole, em que não tem alteração das pressões. Os dois maiores trabalhos que constam a avaliação do IFR são o do Swedheart, que é de um grupo da Suécia, e o de Fine-Flare, que é multicêntrico. Então, vou começar falando do Swedheart. Ele é um estudo randomizado, multicêntrico, foi baseado em não inferioridade do IFR comparado com o FFR, com base de uma margem de 3,2%, avaliado de 2.037 pacientes. Critérios de inclusão desse trabalho são pacientes com angina estável ou síndrome coronariana aguda, leia-se angina instável ou infarto sem supra, com lesão moderada de 40% a 80% em vaso não culpado nos casos de síndrome coronariana aguda. Que é característica dos pacientes, o que chama atenção nesse trabalho é que apenas 60% são de angina estável, 40% praticamente são de doença coronariana aguda. Foi encontrado 44% de pacientes com doença de apenas um vaso e a maioria deles era classe funcional 1 ou 2, que é como o nosso caso do paciente. Aqui mostrando só a presença dos sintomas, a importância dos sintomas dos pacientes que são expostos ao FFR, expostos à adenosina, e a vantagem do IFR em contrapartida, que você não tem a adenosina e o desconforto dos sintomas. E aqui regressão Cox mostrando desfecho primário no IFR de 6,7% e no FFR de 6,1%, com intervalo de confiança aí de 95%, variando de menos 1,5% a 2,8%. O de Fine-Flare, por sua vez, também é randomizado, multicêntrico internacional, tem maior número de instituições, também foi de não inferioridade, comparando o IFR com relação ao FFR, uma margem de 3,4%, e foram estudados 2.492 pacientes. Ambos os trabalhos foram acompanhamento em 1 ano, e todos os dois fizeram também desfecho composto primário, composto por morte por qualquer causa, infarto não fatal ou revascularização não planejada. Critérios de inclusão no Fine-Flare foi também DAC estável ou síndrome coronariana aguda e DAC multiarterial com vaso não culpado de 40% a 70%. Característica dos doentes no Fine-Flare já foi uma DAC estável de 80%, coronariana aguda de 20%, doença de um vaso encontraram 60% dos pacientes e classe funcional também
1 e 2. A regressão também, o IFR mostrou 6,8%, com FFR de 7%, mostrando uma P de 0,78. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que o IFR, alguns dos benefícios dele, que não utiliza as drogas vasodilatadoras, nem menos efeitos colaterais, ele não é inferior ao FFR, ou seja, é uma alternativa à tecnologia para avaliação das lesões moderadas e suspeitas. Tem um menor custo no trabalho do Swidhart, ele mostrou que o IFR teve um custo de $7.442 em relação ao FFR, que foi de $8.000, e um menor tempo também de procedimento. Em resumo, isso aqui eu peguei em um outro site que tenta mostrar mais ou menos como é que funciona a avaliação dessas duas tecnologias, até mesmo de forma híbrida, você podendo usar as duas tecnologias. Você tem uma lesão moderada, você coloca... Luísa, Pode deixa falar? eu te interromper um pouquinho. Fala. Então, o que a gente está vendo é um momento, o início de um momento diferente do IFR, né? Antes, existe uma discordância do FFR com o IFR, tá? Em torno de 8% a 15% dos casos, certo? Então, a primeira atitude dos proprietários do IFR é uma patente, só uma marca tem IFR, os outros... No Brasil tem mais uma outra marca, mas existem umas 10 marcas de FFR no mundo. Apenas uma tem o IFR. Eles começaram a dizer o seguinte: se está discordante, a gente está errado. Então vamos fazer uma estratégia híbrida. Em torno de 15% dos casos, que não fosse o IFR muito positivo, você complementava com o FFR. Essa foi a estratégia inicial, que é aquele quadrinho ali, ó. Abaixo de 0,90 é positivo, acima de 0,93 é negativo, mas esse valor, que é a maioria, até muitos casos, que ficam no meio. Se der um valor intermediário, a gente complementa com FFR. E no fim das contas, eles resolveram progredir para fazer uma comparação direta. É isso que a gente viu naqueles dois estudos. Então, chega de resultados intermediários. É positivo ou negativo com IFR versus positivo ou negativo com FFR. Comparação direta. Não houve diferença de eventos adversos, combinados. Isso foi muito interessante, realmente começou a motivar muito mais pessoas a adotar o IFR. Esse é por isso que a gente está trazendo aqui. O segundo aspecto, e que não está citado aqui, teve um trabalho muito interessante, que foi exatamente analisar os pacientes que são discordantes. Se você tem o FFR positivo e o IFR negativo, e vice-versa. O que foi visto nesse trabalho? Se os dois são positivos, o prognóstico realmente é pior se você não intervir. Você deve intervir, né? Se a discordância, isso não impactou. É como se os dois fossem negativos. Então, se um é positivo, nesse momento, não está... foi um trabalho onde se passou a guia em todas as lesões, tá? Mas nesse momento não revascularizados, enfim. É apenas para a gente citar o momentum do IFR, né? O FFR, ele tem uma melhor correlação com o PET do que com o IFR. E como você está falando que o FFR pode complementar o IFR, né? Então parece que está batendo com os outros métodos funcionais. Sim, a vantagem apenas é que você não usa, é mais simples para você fazer medidas repetidas. Você não está impedido de ligar a adenosina em nenhum momento. Só isso. Em hospitais de ponta, já que é um método fundamental, como disse até o Paulo Dutra, né? Então, o que está ganhando força no momento é a avaliação dos índices sem hiperemia. É isso que está se buscando. O IFR é uma propriedade de patente, um fabricante. Mas está se buscando cada vez mais se correlacionar a pressão distal com a pressão proximal sem adenosina. Então, por exemplo, se você tiver numa guia comum, que não é essa do IFR, se você tiver 0,90 no PDPA, que se chama, sem adenosina, ainda nem liguei minha adenosina, deu 0,90, é positivo.
a correlação é de quase 1 com o IFR. É quase 1 com o IFR. Então, o que eu queria estar assim, ilustrando aqui é que está se começando a aumentar o uso da avaliação funcional invasiva pela guia de pressão. O nome que ficou tradicional foi FFR, mas já está dando várias outras variações dessa guia de pressão, de você usar de forma diferente para explorar, evitando a adenosina e você passar em todos os vasos várias vezes. Então, isso está ganhando realmente força de você usar mais, na verdade, com estratégias diferentes. Tem, por exemplo, uso de contraste e por aí vai. Mas aí já entra muito como investigador. Não, é só para a gente definir assim. Eu acho que é um método promissor, o Ceta já chamou a atenção, provavelmente tem o seu espaço. Agora, vou fazer o discurso ao contrário. A ausência da efetividade do método não quer dizer que ele realmente não tenha. Pode ser que a gente não tenha conseguido ainda enxergar, porque o N é pequeno e tal. Mas, até o momento, o que a gente pretende com desfecho em doença coronariana crônica, ou é redução da mortalidade ou é redução dos sintomas. Por hora, a gente não tem nada desenhado com esse desfecho para que a gente possa afirmar que a intervenção guiada por IFR possa efetivamente melhorar desfechos, quer de sintoma, quer de mortalidade. Tá certo o que eu estou falando? Nós temos FAME2. Bom, FAME2, você sabe como é que acabou a FAME2. A gente pode discutir FAME2. Mas todo mundo sabe como é que acabou a FAME2. Então, a gente pode voltar a falar de FAME2. Carona em FAMES e a gente depois vai acabar no órbita, não é isso? Pois é, mas é exatamente isso. Mas isso é que eu estou falando. Então, é só para a gente, assim, o discurso do Paulo, que não admite, que não pode, tarari, tarará, tá certo. Eu acho que é uma ferramenta que agrega muito. Agora, a gente ainda não tem a resposta ouro porque a gente precisa, que é ele efetivamente conseguiu atuar no desfecho, redução de clínica baseado na decisão nisso aí. Por que eu estou falando isso? Porque por mim eu teria tomado a decisão com a coronariografia. Acabou. Já tinha acabado há muito tempo. André, temos tempo aqui para dar uma palavra para o Nelson e Constantino. Fernando, o Nelson pediu para falar ali também. Nesse caso, a cintilografia foi um falso negativo. Certo ou errado? Errado? São só 15 segundos. Tá. A cintilo ela não foi absolutamente normal. Teve no teste ergométrico alterações de dor e eletro. Tá, então... Com território pequeno, vascular, como nós vimos. Está tudo batendo certo. O vaso era pequeno, o território vascular pequeno. Uma outra dando pergunta. dor. Não, só fazer uma outra pergunta. Em relação ao tempo de resposta que você tem no monitor, você falou que é um software. Se você faz um recuo, em quanto tempo você é imediato a alteração dos valores do IFR de positivo para negativo? A minha dúvida ficou em relação a isso. Quanto tempo leva de processamento? Quanto tempo você teve que esperar para você poder ter aquele tipo de resultado? Seria mais uma pergunta técnica até do que fisiológico. Ele tem dois modos. O modo avaliação instantânea, 5 batimentos. E o modo recuo, que fica em aberto ao longo, causando um traçado. É o tempo que você quiser para fazer o recuo. Take your time aí. E a resposta é basicamente 1 para 1. Puxou aquele ponto... 5 batimentos. Posso falar só uma coisinha? Acho que a gente vai ter que... Alessandro, para encerrar. A nossa ex-residente, Ana Carolina, que é interessada em eco de estresse, ela foi para a Bélgica agora e eles começaram a fazer... Tem um grupo agora, o João, ela e a Mariana, eles estão fazendo um grupo com eco de estresse. Na realidade, a ideia é justamente fazer mais exame e tem uma outra coisa interessante também, eles estão com esteira não, com cicloergômetro, né? Então, na realidade, eles querem fazer, que é o que ela gosta muito, fazer trabalho com lesão valvar, avaliação de estenose aórtica, essas coisas todas. Eu acho importante a gente chamar a atenção que tem alguém interessado no assunto. Obrigado, Alessandro. Então, Fernando... Eu não vou ser prolixo, não. Tem um trabalho muito interessante, que é o Syntax 2, que foi publicado agora, usando a metodologia do Syntax 2, com análise clínica, mais anatômica, e com toda a tecnologia
da intervenção contemporânea para oclusão crônica, para stent, com ultrassom, e usando essa metodologia sequencial híbrida, começando com o IFR, indo para a intervenção no multivascular, claro, quando menor que 0,86 nesse protocolo, acima de 0,93 não ia, e nesse intervalo ia, na dúvida, que era a região cinzenta, para o FFR. E o híbrido aqui, né? O híbrido. Uhum. E os resultados foram muito interessantes e geradores de hipóteses. Os resultados foram que a intervenção percutânea atingiu a faixa de benefício da cirurgia. Resultados díspares em relação ao Syntax 1. Uhum. Então, isso gera uma série de pensamentos, reflexões sobre a incorporação dessas tecnologias, eventualmente, e do avanço da tecnologia percutânea para o multivascular. Obrigado, queria agradecer a todos. Acho que agora encerrou, né? Obrigado.